Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, mais um vídeo de resenha com mais uma publicação, lançamento do nosso querido Mago Trambiqueiro. Vamos falar aqui hoje de Hellblazer Amaldiçoado, volume 5, Cinzas e Pó na Cidade dos Anjos. Publicação da editora Panini, encadernado de capa cartonada, lombada quadrada, papel é o LWC. Este volume com 144 páginas ao preço de R$ 23,90, reunindo as edições de Hellblazer 170 a 174 e um especial publicado em Vertigo Secret Files Hellblazer e Hellblazer 250. Equipe criativa, obviamente, continuando os roteiros aí a fase do Brian Azzarello, e a arte temos o Marcelo Franzen, o Frozen para irritar o Barbieri. Temos aqui também a colaboração do Dave Taylor e do Brazuca Rafael Grampa. E bom, esse aqui é o último volume da fase do Brian Azzarello, então esse aqui vai ser um vídeo que eu não vou só resenhar essa edição, mas também eu vou fazer uma análise técnica do que foi essa fase do Azzarello em Hellblazer, como eu sempre faço quando fecha todas as fases aqui que eu venho resenhando no canal para vocês. E eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui, ele vai contar com alguns spoilers, que tem alguns acontecimentos logo no início dessa história. Relaxem, eu não vou dar grandes spoilers revelando o que acontece na trama todinha e momentos chaves aqui. Somente uma parte, que essa parte, quando eu for falar dela, eu vou avisar e colocar os minutos na tela. Mas para um vídeo de análise, que eu vou analisar a fase e esse volume em questão, se faz necessário eu falar algumas coisinhas aqui para vocês, mas não vai estragar a leitura, que vocês podem ficar sossegados. E bora logo falar dessa edição aqui. Eu vou começar e me atentar mais ao arco principal em 5 partes, que é Cinza e Pó na Cidade dos Anjos. E a história aqui já começa revelando uma morte estranha que aconteceu em um clube de sexo, daqueles bem depravados, onde a chibata canta de tudo quanto é jeito. E o presidente poderia até ir nesse clube aí pra aprender ao vivo o que é o Golden Shower. Mas, falando em torno dessa morte, o corpo que temos aqui nada mais é do que do John Constantine. E é aí onde entra de novo o agente Frank Turlo, que parece o David Bowie, porque cada hora ele tá com um visual diferente. E ele abre uma linha de investigação para saber se foi acidente, foi assassinato ou suicídio. E para isso ele vai reunir ali várias testemunhas para interrogatório, e essas testemunhas variam de pessoas ricas, anônimas, a pessoas famosas que frequentam o lugar. E na medida que vai sendo revelado pouco a pouco o que aconteceu, os acontecimentos eles alternam ora com foco no Frank e ora no playboy Stanley Manor. Os dois são figuras essenciais aqui para descrever e amarrar todas as pontas soltas dessa fase do Azzarello. E para isso o roteirista ele vai abordando aqui desde o que aconteceu no clube e o que o John estava fazendo lá, até o porquê do Stanley ser tão obcecado pelo John. É só por causa do falso relógio que podia prever o futuro, que o John passou a perna nele lá no passado? Ou tem algo a mais por aí? Quais são os planos do Stanley? Porque tudo de alguma forma está ligado. Isso tudo o arco vai respondendo aos poucos. O conto em si ele é bem atrativo, ele exala uma atmosfera sexual repleta de feitiços e depravações de todos os tipos e bizarrices, além de criar aquele clima de suspense e mistério, né, que envolve o leitor ali cada vez mais até o desfecho. Agora, quanto ao título que eu coloquei na thumb do vídeo, por que Constantine versus Batman? É clickbait? Não, eu não gosto de fazer essas merdas de clickbait. Pra mim é recurso de gente que gosta de fazer os outros de trouxa, pra ficar chamando a atenção. E pra mim não existe essa coisa de clickbait do bem e do mal. Mas pra quem tava desconfiado quando começou ali essa fase e prestou atenção em certos detalhes, ou pra quem já leu e até já sabe, ou até pra quem leu e não percebeu, o Azzarello ele propositalmente criou o Stanley Manor como uma versão pervertida do Batman.
É um Bruce Wayne ali, devasso, cruel e extravagante. E esse volume confirma isso de forma escancarada. Claro que eu não vou dar spoilers maiores para vocês, mas uma das imagens está aí na tela para vocês verem que eu não estou inventando coisa, que eu não estou falando groselha. E os demais aspectos que levam você a perceber isso que o Azzarello fez, você percebe através do Stanley, né? Isso fica evidenciado ali com relação à sua fortuna, o status de playboy rico e poderoso, a sua coleção de souvenirs, a sua influência e o que ele faz com o seu dinheiro, entre outras coisas que, se eu falar aqui, eu entrego demais o que tem aqui na história. Então eu vou deixar vocês lerem para terem essa noção. Só o que difere o Stanley do Bruce, no caso, são a forma da qual eles utilizam a sua fortuna, suas respectivas fortunas de poder. E também, né, os objetivos e os seus princípios. E eu diria que quando você percebe essa piada que o Azzarello fez aqui, você lê essa fase com outros olhos, principalmente tendo em vista tudo o que acontece. Eu pessoalmente, como fã do Batman, eu ri, eu achei graça e eu achei muito interessante o que ele fez. Inclusive depois dessa fase aqui, ele escreveu histórias do Batman que chega até a parecer ironia depois disso, né? Mas pode ter gente com frescura aí que se incomode com esse fato. Eu não ligo. E encerrando a edição, ainda temos duas histórias curtinhas aqui, fora da cronologia do que o Azzarello fez até esse arco principal. Uma é do John quando criança, e a outra é na época ali do Natal, ele passando por uma taverna. São histórias bem legais, mas eu não vou me aprofundar muito nelas aqui. E eis que chegamos a mais um final de fase, e como sempre, essa aqui é a parte que eu compartilho com vocês a minha análise e experiência com relação a essa run aqui, as minhas críticas também. E a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é até meio que um spoiler para alguns, mas relaxem, não é nada que vai estragar a sua leitura. Inclusive é até para desmentir alguns gibitubers que falam muita merda em torno disso aqui e acabam instruindo errado alguns leitores. Mas se você não quer correr o risco, tá aparecendo aí na tela aí os minutinhos para você pular essa parte do vídeo. Mas sem mais delongas, vamos lá. Como eu disse, nesse volume aqui temos um forte teor sexual. E com ele temos uma abordagem aqui de um John Constantine em um relacionamento homossexual. E isso, para alguns leitores imbecis que leem material adulto mas parecem moleques, a geração mimimi, acabam se ofendendo e ficam cheios de ai 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 ui ui, E o John, claro, ele sempre foi visto em fases anteriores como um garanhão, sempre com mulheres ali, e até então nada disso havia sido abordado de maneira tão intensa, a não ser com algumas piadas. Mas estamos falando aqui do maior trambiqueiro e trapaceiro da história, de todos os tempos, né? O cara que se relaciona até com súcubos e se entrega a todo tipo de coisa e depravação, se coincidir ali com a sua vontade e também com seus objetivos. Então, muitos fãs veem o John como um cara pansexual, que se sente atraído por pessoas de diversos gêneros e orientação sexual. E outros fãs o enxergam como um cara que faz o necessário para conseguir o que ele quer. E outros ficam de mimimi e frescura no rabo, como foi no caso com esse arco. Eu já vi certos gibitubers fazendo um escândalo, como se isso aqui arruinasse a vida do personagem. E essas mesmas pessoas, elas alegaram que essa história, essa fase, ela é desconsiderada da cronologia oficial de Hellblazer, porque o Azzarello nem britânico é. Como se tivesse uma regra universal do material de Hellblazer, algum editor da DC tivesse falado isso, que só autores britânicos podem pôr a mão ali e trabalhar com o personagem, com o universo de Hellblazer. Cara,
Isso é retardadismo puro, é burrice, é cagação de regra total. Eu, sinceramente, eu não me incomodo com isso de modo nenhum. Eu sou um dos fãs que vê o personagem como uma pessoa disposta a fazer as coisas que outros jamais fariam. E isso aqui não destoa de maneira nenhuma da essência do personagem, ele sendo bi, pansexual ou caramba quatro. Claro que essa é a minha opinião, vocês podem ficar à vontade para emitir aí nos comentários a opinião de vocês, sempre com respeito aí. Mas, a exemplo dessa história, eu não me senti incomodado, nem achei anormal ou o fim do mundo. A fase mesmo dos Novos 52, que é bem depois do que foi feito aqui em Hellblazer, obviamente, a fase Novos 52 do Ray Fawkes, ela faz meio que uma menção a esse lado do John, só que de forma mais discreta. E na DCU tem a fase de Hellblazer ali do Ming Doyle, do James Tynion IV, né, que a exemplo, o John ali, ele sai com um cara, né. Mas enfim, eu só queria ressaltar isso aqui. Eu acho besteira fazer escândalo com relação a isso, tendo em vista quem é John Constantine, francamente. Agora, analisando toda a fase aqui, eu diria que é uma run excelente, da qual o Azzarello ele se preocupou em apresentar e ligar toda uma cadeia de eventos ali de maneira bem feita e que também surpreendesse o leitor, o prendendo ali ao mesmo tempo, o divertindo. E eu diria que é uma fase onde o Azzarello ele deixou um pouco de lado o clima de terror e de magia e ocultismo, que são parte das características principais de Hellblazer. Mas isso não incomoda, pelo menos a mim, porque apesar de ser alguma das coisas essenciais e predominantes deste universo de Hellblazer, Hellblazer não é só isso. Hellblazer também aborda em muito aspectos humanos, aspectos comportamentais, de cada uma das figuras ali que são apresentadas, da sociedade em si, da parte positiva e até da negativa, que é a que mais tem presente nas histórias, do que as pessoas são capazes de fazer, o quão podres elas podem ser, doentias, preconceituosas, excêntricas e até com sentimentos como o ódio de maneira cega e irracional que permeiam a mente de muitos aí. Então, parte da essência de Hellblazer ainda está aqui. Além daquilo que eu já mencionei em volumes anteriores, uma coisa também que está presente na fase de Hellblazer, que é aquele típico jogo de palavras, o poder e influência que elas podem exercer se forem usadas por alguém que sabe o que está fazendo e o efeito que quer causar. E o Constantine é um desses caras, né, que se vale muitas vezes disso para não recorrer de maneira acomodada à magia, porque também, como eu já citei, a magia tem um preço. Porém, uma das coisas que é um aspecto negativo aqui dessa fase, eu diria, né, isso, é a falta do clima de tensão em torno do Constantine. Você vê aqui muitas intrigas, jogos, coisas que podem não ser o que parecem, mas você não vê o Constantine em situações tensas que deixem o leitor ali pensando, pô, o cara agora tá fudido. E aí? E agora? O que ele vai fazer? Você tem até um pouco disso lá no volume 1 de Inferno na Prisão, que ele tá lá no presídio, e até no volume 2 de Boas Intenções também. Mas na maior parte dos arcos, você não sente que o John parece estar numa situação tensa ali de perigo. O que você sente é que ele parece sempre estar em pleno controle de tudo. Que ele acaba sendo meio que intocável, cheio dos preparos, né? O Bate Constantine. E isso meio que acaba tirando um pouco da graça às vezes, porque você sente que falta um pouco mais disso. Você consegue ignorar a ausência de terror e de magia, mas essa tensão no protagonista aqui carece bastante. Porém, fora isso, é uma fase muito boa, bem feita, inteligente, com ótimas ideias e muito bem executadas pelo Azzarello. A arte do Marcelo aqui, ela sempre deixa o John com uma cara de doido safado,
que tá sempre esperando uma brecha pra foder alguém ali em duplo sentido, enfim. E pra esse volume aqui, eu dou uma nota 10, eu acho bem merecido. Mas pra fase toda eu dou uma nota 9. Eu daria uma nota 10 pra essa fase aqui, mas de minha parte eu descontei um pouquinho por falta de um pouco desse clima de tensão em cima do Constantine. Mas uma coisa eu diria pra vocês, a fase é muito boa, é excelente. Agora que eu a completei aqui, né, em 5 volumes, se eu fosse pegar agora pra ler, eu diria que seria uma leitura que assim que eu terminasse um volume, eu já queria pegar o outro e emendar a leitura em sequência, em seguida, porque é muito bom, é uma leitura bem dinâmica e fluida. E eu diria que pra você que tá assistindo esse vídeo, que é leitor novo, se interessou por esse universo de Constantine, gosta de histórias adultas, magia, ocultismo, terror, e acabou perdendo fase Origens do Delano, a Infernal do Garfienes, até a fase do Warning Isles aí também, e quer conhecer o personagem, esse aqui é um ótimo ponto de partida. Corre atrás das 5 edições de Amaldiçoado, que você vai imergir num universo muito interessante e com certeza vai se afeiçoar aí ao Mago Trambiqueiro. Fica aí mais uma dica Arkham Comics pra vocês e mais uma playlist encerrada aí de Hellblazer Amaldiçoado completo em 5 volumes, a fase do Brian Azzarello, que é muito boa. A próxima que virá aí, que já foi anunciada pela Furtini, vai ser do Mike Carey. E com certeza podem ficar sossegados que vai ter vídeos de resenha e análise da fase todinha aqui no canal. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Gostou dessa fase do Azzarello ou não gostou tanto assim? Deixa nos comentários, eu gosto de trocar essa ideia com vocês aí. Se puder também, deixa seu like, ajuda bastante. Se é novo, se inscreve aí no canal. Marca o sininho das notificações e fique à vontade nos comentários se concorda ou discorda com alguma coisa que eu disse aqui. Até o próximo vídeo, um grande abraço e valeu!